Mês das Mães. Vou compartilhar tudo com vocês aqui, como foi o evento, as palestras, as dicas. Fica ligado aqui que eu vou compartilhar tudinho com vocês. Passou, foi embora e sobrou o que de mim? Então é o que eu penso o tempo todo, sabe, gente? Sério mesmo. Vamos, mulherada. Alto amor, alto amor, alto amor. Isso tem que ser assim, mantra que vai passar. Vai passar. E o que vai sobrar da gente, só a gente sabe. É só nesse lugar que a gente tem que se cuidar. Só nesse lugar que a gente tem que se olhar, porque vai passar. Eu vejo, eu sou hoje a melhor amiga da minha mãe. Mas é a minha melhor amiga. Então já não é mais minha mãe. Nesse lugar de, olha o que você fez. Talvez não tenha tido nem espaço, né? Talvez você tenha conhecido o pediatra, né, naquele dia do nascimento só. E aí você talvez não tenha nem sentido a vontade para ligar. Para ligar para ele, para te dar uma dúvida. E essas dúvidas vão ser sanadas de alguma maneira. Não necessariamente da maneira adequada, mas de alguma maneira vão ser sanadas. Então eu diria que em 15 dias você já aprendeu tudo que tinha que aprender para cuidar de um recém-nascido, de um jeito ou de outro. Então, assim, ocupar esse espaço e garantir uma transição, né? Depois para o pediatra, e aí é interessante porque eu tinha um algoritmo na minha cabeça, como é que eu defino para qual pediatra eu caminho? Depende da mãe, né? Depende da criança, não, depende da mãe, depende daquele casal. Então, tem um determinado perfil de pediatra que eu já achava, me encaixar com o perfil daquela mãe, né? Então você tem que ver como é que eu vou conseguir produzir o melhor encaixe, a melhor relação entre aquele pediatra, que é um papel super importante ao longo do desenvolvimento da criança, tem que buscar, e acho que o desafio hoje dos pediatras, entender qual é o seu papel, mas tecnicamente falando, a gente vai até o primeiro mês de vida e tem que fazer essa transição tentando encontrar um profissional que melhor se adapte, né, àquele casal, àquela família. O que a gente passa como mães, o que a gente fala nas trocas, né? E estou muito feliz de estar aqui. E agora, uma mãe de 5, gente, porque eu tava assim. Quando me falaram, você vai falar com a Natália, que ela tem 5 filhos e são 5 meninos. Eu tô tendo uma menina, eu quero 5 meninos. Se eu for tentar o 6, vai vir menino também. Aí na hora eu pensei, eu falei, meu Deus, eu não consigo dar conta de um. Eu nem me apresentei. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Menezes, eu sou editora da Crescer, eu sou mãe de um menino, o João. E o João sempre teve uma energia, Nath, assim, você tem também o João, né? Aliás, olha, eu tive até que fazer uma cola aqui, porque são tantos nomes lindos. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou errar? Mas eu sou mãe de um João, gente, e ele tem muita energia. E a Natália é mãe de 5 meninos, sendo 2 gêmeos, né? E aí a gente tá com os gêmeos mais velhos, falar assim, porque eu não vou lembrar todos os nomes, tá? Adolescentes, aí você tem os de 3. Tem o de 8, que é o e tem o de 8 no meio. Então, assim, gente, é sobre esse caos de meninos, mas acho que deve ser um caos bem divertido, que a gente vai contar aqui um pouquinho. Nath, queria que você contasse um pouquinho dessa história, dessa trajetória com 5 meninos. Como que você faz? Conta pra gente. Extremamente frequente. Uma criança, todas as crianças, até chegarem a 2 anos de idade, já tiveram pelo menos uma vez. Ele é um vírus também muito eficiente, por quê? Porque a proteção que a gente
do nosso sistema imune é capaz de fazer não é boa e não é prolongada. Então você pode ter mais infecções durante toda a vida, e hoje em dia a gente sabe que tem um peso muito grande até no idoso. Então, apesar de desde cedo o organismo se deparar com esse vírus, ele não aprende a se defender eternamente como com a catapora, como com sarampo. Quanto mais jovem a criança é mais grave, porque você tem uma árvore respiratória pequena, estreita, os bronquíolos são fininhos. Esse vírus causa uma tempestade inflamatória ali com muita secreção e aquilo entope. É simples assim. Quanto menor, maior o risco de você ter essa infecção pulmonar grave. Então, ele é responsável por 75% das infecções, das bronquiolites, 2/3 das infecções respiratórias, né? São causadas nessas crianças até 2 anos de idade pelo VSR, 40% das pneumonias nessa faixa etária também é causada pelo VSR. Quanto mais jovem, maior o risco. Menores de 1 ano têm 16 vezes mais chance de ter doença grave pelo vírus sincicial do que os outros. E não é só a doença em si, né, que leva à internação, às vezes precisando de oxigênio, e a gente não tem tratamento, né? É um vírus que você faz mais terapia de suporte do que qualquer outra coisa. Ela ainda pode gerar o que a gente chama do bebê chiador, que já falaram aqui. É claro que e se você tem uma genética, por exemplo, isso aconteceu com a minha filha Marina. A minha família é de asmático, eu escapei, mas eu tenho uma família de asmáticos. Ela teve uma infecção por VSR com 5, 6 meses, virou uma chiadora e hoje em dia ela é uma asmática, porque ela já tinha essa carga genética que ia condicionar, mas ela não precisava estar exposta a broncoespasmo tão cedo na vida. O que foi, amigo? Meu celular tá ali, caiu. Aê! Primeira coisa. Sim. Só aqui, tá? Obrigada. Olha aqui, ó. Ai, que lindo. Ah, com certeza. Eu falei assim, a prova de que essa máquina é viciada nos lugares é que aqui tá dando certo tudo. Não, daqui não. Daqui é bem fácil, agora no show. E no live face vai dar errado. Vai dar essa. Esse pulo aqui foi o aplicativo do vocês. Que a foto é essa. Aí o aplicativo Depois de conseguir pegar o ursinho lá na máquina, agora a querida vai personalizar o shampoo e o condicionador. A gente consegue personalizar a foto e o nome da embalagem do shampoo e do condicionador, não é, Márcio? Gente, esse espaço, ele é maravilhoso, ele está sendo um sucesso. A fila para poder ativar tá enorme, mas vale muito a pena. Sim, qualquer um. Estou separando botando aqui. Não, a gente completa aqui, sabe? Não, diferente. Você quer que eu botar o quê? Você deixa isso aqui. Eu sei que tá aí, mas você quer falar pra você. Essa varinha aqui de cara. Isso aqui é pra colocar onde vocês estão? A pessoa da gravata da A granada vai levar. Mas ela vai levar agora ou você quer que deixe lá na sala? Você pode deixar na sala.
Vamos deixar aqui no chão. É pro Pedro? Oi? É pra Pedro. É, Pedro. Isso aqui é pra subir, vou ver. Não entendi, mas fui até a minha médica, ela falou, vai pro hospital para ver se não é o líquido amniótico. Eu estava em trabalho de parto com 34 semanas. Tomei o medicamento para tentar segurar e não deu. Então eu tive que ter o bebê no dia seguinte, foi uma correria, tentei o parto normal, minha médica super humanizada, a doutora Kátia Chuba, maravilhosa. Falei, Sabrina, não vai dar, a gente vai para uma cesárea de emergência, mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. Foi 2 anos para escolher. O pediatra, mais um tempo. Ele estava viajando, era feriado de 1º de maio, e aí veio a doutora Annelise Atelier, que salvou a vida do meu filho. Ele nasceu muito mal, e na hora eu tava ali, meu filho tinha nascido, eu tava numa patolândia, sei lá, eu tava feliz. E meu marido que presenciou toda a correria para entubar essa criança e para levar ele para essa UTI. E aí, eu acho que caiu a minha ficha quando eu estava naquela fila daquelas mulheres que ordenhavam seus leites, e eu era uma delas, para dar na sonda o leite para o meu filho. E quando a minha pediatra me orientou das vacinas na UTI com ele tão pequenininho, eu fiquei desesperada. Eu falei, não, você não vai picar meu filho. E o Gael tomou um antídoto, o palivizumab, isso mesmo, logo de cara. Ela deu, ele tava na nota de corte do tempo, as 34 semanas, tanto que ele só tomou uma dose, porque depois tinham 34 semanas e tantos dias, e aí não pôde tomar mais, mas ele nunca teve a bronquiolite, nunca foi atingido por esse vírus sincicial respiratório e tomou todas as vacinas logo de cara. E aí, não só ele tomou vacina, mas a família inteira. Quer entrar na UTI para visitar? Vovô, vovó, então cadê as carteirinhas de vacinação? Me deem todas. Vai todo mundo, que acho que tem efeito cocum, casulo. Então eu fiz vacinar. Eu, meu marido, fiquei, não tinha pandemia ainda, mas em casa já estava uma loucura. Vacinei a família inteira e ele tomou todas as vacinas ainda na UTI. Assim, E foi ali que você descobriu que era o VSL? Foi, porque ela falou, não, eu falei, não, você não vai, deixa ele sair da UTI, aí você vacina. Ela falou, não, vou te explicar. E ela falou que era muito grave, que ele corria riscos. E aí eu falei, não, então tá. Então, e ela me orientou a vacinar a família inteira. E aí foi todo um movimento. E eu ia até te perguntar se não ia ter vacina, agora você já me respondeu. Porque não, mas não tem vacina para idosos? Para idoso tem. Então, aí eu falei, será que um dia vai sair para os bebês? Mas aí você já explicou que agora você não funciona. Então, foi aí que eu descobri, mas ele não teve, nenhum dos meus filhos tiveram a bronquiolite, ainda bem. A carteira de vacinação, né? A grande maioria. E que seriam essenciais, né? Então... Na verdade, eu acho que o Brasil é um dos países muito conhecidos por conta do PNI, pelo nosso plano de vacina, ele é muito forte. E isso sempre focado mais nas crianças. E o que a gente vê no laboratório é muito engraçado, quando a gente tem planos de ação, de aumentar a conscientização de vacina com os adultos, o pai, a mãe, eles levam a criança para tomar 4 vacinas ao mesmo tempo. Mas na hora que a gente aborda esse adulto para vacinar, dificilmente um adulto toma 2 vacinas no mesmo dia. Então, assim, o ideal, claro, hoje a gente tem diversas vacinas, até algumas vacinas novas que são só da faixa etária adulta. Mas como a doutora Flávia falou, todas essas vacinas tem a DTP, a gente tem que fazer, que é essa da coqueluche, a tríplice bacteriana, um reforço a cada 10 anos. Vai depender justamente de como que está essa carteirinha de vacina na infância. Provavelmente o filho de vocês
vão ter um calendário bem mais completo e cada vez mais agregando a novas vacinas. Então agora a gente tem a vacina da dengue, que é uma vacina nova, não está no PNI ainda, está, na verdade, para adolescente em algumas cidades, mas algumas vacinas vão sendo agregadas e daí sim, talvez, por exemplo, quando eu era criança não tinha as meningites e daí sim você tem que ir atualizando. Então cada caso é individual, mas a gente tem que sempre ter a carteira com a gente e é super importante porque na infância a gente tem o pediatra para checar e no adulto muito difícil, clínicos, cardiologistas, ainda ginecologistas por conta do pré-natal tem um conhecimento, mas naquela faixa etária também, naquela situação da gestante, mas o adulto fica a critério do que ele ouve, do que ele estuda, o que ele olha no Google. E é importante para o vacinador, né, quando você vai levar o seu filho, pede, olha minha carteirinha, vê que tá faltando alguma, tem mais alguma que eu possa tomar, porque isso tem atualizado a todo momento. Então, assim, a tríplice bacteriana tem os reforços, a hepatite, durante a gestação você consegue avaliar se você está imune ou não e às vezes fazer um reforço. A tríplice viral, na maioria das vezes, você precisa só de 2 doses, as meningites. Então, assim, tem várias vacinas e cada caso um caso, mas isso é importante. Leva a sua carteirinha no vacinador, né, nos laboratórios aí, nos CRIs, nas clínicas de vacina, que eles são super treinados para olhar esses casos. Porque às vezes olhar a gente mesmo pediatra, olhar a carteirinha de vacina é um desafio. Cada lugar marca de um jeito, você vira, olha, cada um marca, às vezes não coloca o nome da vacina. E o que a pandemia trouxe também, conhecimento dos laboratórios das vacinas, que antes você dava vacina a tríplice bacteriana, você não sabia qual laboratório estava aplicando. Então, e que acho que com a internet aí o conhecimento amplia e as possibilidades também. E eu também não posso ensinar meu filho a se cuidar, por exemplo, que eu falo para ele todo dia, cuida do seu corpo, respeita os amigos. Se eu não dou também um exemplo para ele, para que a gente de fato faça um bom trabalho. E eu gosto de um ditado árabe, não só árabe, mas adoro, que é reze para Allah, mas amarre o seu camelo. Então, assim, eu não posso rezar só e não amarrar o meu camelo, não fazer o meu trabalho. Em dezembro do ano passado eu tomei outro susto, o Martim teve uma meningite. E aí eu fui pro pediatra, que é o meu grande apoiador, assim, adorei a mesa do pediatra, e o olhão dele arregalou, assim, eu falei assim, então temos um problema. Porque eu vi que ele já não estava bem. Mas ele falou assim, calma, ele tomou litros de todas as vacinas, tá tudo aqui, a gente fez o trabalho que tinha que ser feito, agora a gente vai cuidar disso. A perna tremeu, ficamos 8 dias internados, com todo aquele sofrimento que a meningite traz para a criança, mas eu tinha confiança de que eu tinha feito meu trabalho ali, né? Lidar com isso, sabendo que você fez sua parte, exato, já é um alento, né? Exato. Eu acho que os pais, a gente enquanto indivíduo, a doutora falou cidadania. A gente na ONG fala muito disso. Exerçam o seu papel, né? Exerçam seus papéis de cidadãos, pelo amor de Deus, né? Para que a gente possa entregar para os nossos filhos, né? A saúde, a educação. Não adianta a gente não fazer pela gente também, né? E eu moro em Dubai, nos Emirados Árabes. E até te tenho 3 filhos como você muito lida com essa pequenos. questão, tenho 3 filhos muito pequenos, 2, 3 e 5 anos. Então isso para mim é muito sério. E o Brasil tem a maior cobertura. Então eu volto, eu vacino todos, a minha vacina tá super em dia de todas as carteirinhas das crianças, a minha, a da minha família, do meu pai, do Ramon, meu marido. E assim, tá tudo super em dia. E em Dubai eu fui ver, por curiosidade, né? Metade das nossas vacinas. Meu irmão mora na Holanda e meu sobrinho fez 2 anos agora essa semana e teve catapora. Na verdade, a minha cunhada me ligou, fez uma chamada de vídeo, isso pode ser? Pode. Ele não foi vacinado? Me manda a carteirinha, e é bem mais confusa, enfim. A hora que ela me mandou... Não tinha metade. Não tinha, assim, se tomou 10 vacinas, foi muito em 2 anos. E ela falou, a minha outra sobrinha nasceu na Espanha, que tem um calendário vacinal um pouco mais parecido que o nosso,
E ela falou, eu lembro da Maria Fernanda tomar muito vacina e aquele não toma nada de vacina. Eles passaram agora 2 meses aqui comigo no Brasil. Eu falei, vai todo mundo checar Deixa todo eu mundo. só dar uma baixa, assim, isso aqui já acabou o Aliás, tempo. você Cada falar. recomendação de país não é igual a do Brasil. Por que lá fora eles não fazem meningite, vacina meningocócica nas crianças? Porque eles não têm. Porque é o governo que dá. Então, se eu tenho um caso por ano, não justifica eu colocar. É caro você inserir num Programa Nacional de Imunizações. Em compensação, eles têm coberturas de HPV invejável. Invejável. Eles só vão passar para uma dose depois que eles comprovarem que eles controlaram o HPV. Então a gente tem que tomar cuidado com as críticas com os programas nacionais de imunização dos outros países. Porque eles têm que seguir a epidemiologia local, a ela não é comum. Existem surtos. E lá pode ir para a escola. E há um problema de supply muito grande em relação à vacina da varicela. Não é fácil produzir, demora muito, falta muito. A gente tem que dar graças a Deus que a gente tem aqui, porque muito país não consegue ter. Mas o nosso, se é um brasileirinho que mora fora, tem que ficar em dia e vem muito para cá, certeza, com o nosso calendário. Tem que tomar o BCG. Lá não tem tuberculose, mas aqui tem. É só sair do hospital, que ele vai achar o bacilo na primeira semana. Então, o calendário de Dubai é desenhado para lá, às vezes o investimento em saúde é menor e eles podem ter menos vacinas ali incorporadas, mas se ele vem para o Brasil e vai ficar exposto à nossa epidemiologia, fique em dia com o nosso calendário. E quer saber quais são as vacinas? Aí é a minha propaganda aqui. Entra no site da SBIM, vai lá nos calendários, tem os calendários por faixa etária, por grupo, e nas coluninhas da direita, o que tem no sistema público e o que só tem no sistema privado. E ali, o calendário de sociedade visa orientar o máximo que você pode ter de proteção, se tem no público ou não, não faz diferença, e conversa com o seu pediatra, com o seu médico. Mas o nosso programa nacional é excelente, é muito pouca coisa a mais que a gente recomenda nas sociedades e que não é oferecido gratuitamente no nosso programa. Vai ao posto de saúde, pelo amor de Deus, também. Exato. Meninas, obrigada, viu? Nosso tempo esgotou aqui. Muito obrigada. Eu queria agradecer vocês. A partir do 6º ano só de vida da criança, né, que os pais começam a recuperar aquela vida que tinham antes, resumindo assim. Mas há controvérsias, né, doutora? Controvérsias. Acho que tá. Tá me ouvindo? Bom, primeiramente, obrigada aqui pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Esse é um assunto dos meus sonhos, né? Eu respiro sono, né? Só que a gente fala, antes de pensar nisso, a gente fala na higiene do sono. Então, a questão da higiene do sono é, primeiro, esses filhos dormindo bem. Então, trabalhar essa questão dos hábitos de sono com a família, não só a rotina. Então, uma vez que a mãe consegue dar boa noite e ela está livre para poder cuidar de si, eu falava assim para meus filhos, boa noite, agora eu vou cuidar de mim. Era esse o discurso em casa, boa noite, eu vou cuidar de mim. E aí sim, ela vai poder ter um momento dela e vai poder cuidar do ambiente do sono dela, né? Desse colchão. Porque às vezes elas chegam tão acabadas que as mães não chegam nem no colchão. Tá? Elas já dormiram ou na cama debaixo, no chão do quarto delas. Então, pra gente chegar no colchão de qualidade, no travesseiro, elas precisam sentir o colchão, tá? Nosso tempo acabou, já tá acabado, já tem uma plaquinha de esgotada. Nossa, nem falei nada do sonho. Débora, muito obrigada. Chegada do Francisco. Bom, fiquei sabendo que a gente tem mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, não vai dar nem pra eu começar. Porque é isso, eu tenho 2 bebês e eu ainda estou nesse processo de transformação, né? A gente vira um mutante lindo, né? Hoje eu brinco com... Eu dou uma romantizada quase, porque eu já tô assim, ai, mas é tudo muito lindo. Eu já tô nessa fase. Mas eu tive fases muito difíceis. Eu acho que o meu primeiro choque de transformação foi na gestação. Acho que é impossível eu começar a falar sobre esse assunto. Eu escolhi o tema, né? Vocês me deram temas para falar. Eu achei muito importante. Eu falei, não, quero falar sobre isso. Porque eu tive uma depressão seríssima, né? Na minha primeira gestação. Foi bem difícil. E eu acho que o que ficou mais difícil nesse processo
foi não ter conhecimento, né? Acho que a falta de conhecimento dessa revolução da chegada do primeiro filho atrapalha um pouco. Eu fui muito bem assistida, né, com psicólogos, analistas e nesse processo eu ouvi minha analista falando que a gestação é um grande mergulho na infância. Nunca ninguém tinha me falado isso. Óbvio que é um lugar inconsciente. Então, assim, não é que você fica ali, ai, como foi minha infância? É totalmente inconsciente. E como eu tive uma infância complexa de violência, o pai era alcoólatra, enfim, outro tema, mas foi muito difícil. Eu mergulhei numa depressão profunda e eu não sabia que era comum. Eu não sabia o porquê daquilo, como que no momento mais sublime, feliz, desejado, sonhado, magnífico da gestação, eu tô passando por isso. E eu só mudei quando eu comecei a ver escancarada a violência que eu estava cometendo com os meus filhos. Aí eu comecei a perceber que eu não podia continuar sendo essa pessoa. Por isso que quando eu falo sobre educação positiva, enfim, essa relação mais respeitosa, eu não falo de um lugar de professor, aprende aqui comigo. Eu falo de um lugar de uma mãe desesperada que eu fui. E talvez tenha mais alguma mãe desesperada como eu fui que está precisando dessa ajuda. É desse lugar que eu falo. Porque eu falo com todas as letras que eu era o maior sinônimo de perigo para os meus próprios filhos. Muitos de nós preocupamos com o perigo da rua. Meus filhos conviviam com o perigo dentro de casa. Eu era o maior sinônimo de perigo para eles. Então, quando eu comecei a enxergar essas minhas violências através do olhar espantado dos meus filhos, do medo que eles tinham de mim, que eu comecei a mudar, aí sim eu comecei a ver uma ressignificação, mas pro comecinho da vida deles eu não passei por essa ressignificação, assim, nossa, a maternidade me transformou. No comecinho não, eu resisti, eu continuei no meu lugar autoritário, que é um lugar de sobrevivência, não é que a gente quer ser autoritária, violenta, a gente está sobrevivendo, né? Em relação à influência da sociedade, eu confesso que eu só fui começar a perceber essas pressões com o tempo. Você não quer me ver feliz? Desde quando vida de mãe é pra ser feliz? Não vou ficar ruim, vou ficar ruim. Você tava sentindo tanta falta? Do quê? Do mar da praia? Uma revolução! A gente juntas. Eu desejo que todas as mães tenham amigas como você. Gente, amo. Aquela coisa de quadro de mãe, que se eu já vi, estraga. Se a mamãe dormir, me acorde. Obrigada, mamãe. Obrigada a você. Nessas rosas brancas. Você não entende. Olha, parece. Não parece. Tá bom. Vai descansar. Ele olha pra mim como se fosse perfeita. Eu só sou eu. Tirar um tempo, né, pra sair da rotina. Cada uma aí, né, que veio do canto, algumas não puderam ficar aqui até o final. Mas a gente, acho que esse respiro, essa pausa que a gente tanto fala, serem necessárias na maternidade. Eu espero que tenha sido essa manhã para vocês. E organizar esse encontro aqui é uma verdadeira correria, mas é uma alegria imensa, né? Começa aí desde o momento que a gente começa os convites, né, com as nossas parceiras de sempre aqui, cada uma de vocês aqui que também, né, acolheu a gente, que, né, veio aqui participar, brilhantar. E cada mensagem carinhosa, e a gente sabe que essa conversa aqui é só o começo. E a gente fala como, né, que a gente... Isso é o que a gente chama de aldeia, né? Quando a gente escuta tanto falando que é preciso uma aldeia, né, para criar uma criança. E eu acho que a gente está construindo essa aldeia, né? A gente mesmo que constrói com afeto, com acolhimento e com luta porque precisa. E parte essencial aí dessa aldeia, né, também são os nossos patrocinadores que tornaram possível esse nosso encontro. Queria agradecer aqui o patrocínio de Sanofi e Amil, nossos apoiadores Granado, Ortobon e Sérgio Franco, e as ativações especiais de Fisher Price e Bepantol Baby, que realizaram tudo com super carinho.
E quero agradecer também a nossa equipe toda, tanto da redação quanto do área de projetos, área de marketing, de eventos. A gente não faz nada sozinho, e todo mundo aqui, né, que esteve aqui no palco e por trás do palco. E não esqueçam aí de compartilhar, né, a experiência de vocês nessa manhã, usando a nossa hashtag aí, A Voz e a Vez das Mães, para a gente manter viva essa conversa aí todos os dias. Muito obrigada. Obrigada. Então, mas depende.